Mancini, boa noite. Parabéns pelo resultado, né? Essa vitória do Tricolor, 3-0, provavelmente a melhor partida do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Queria que falasse um pouco do desempenho da equipe, o que foi trabalhado para conseguir chegar nesse nível, né, de atuação, e também o que já, se é possível já planejar o que pode ser feito domingo contra o Corinthians para o Grêmio seguir nessa caminhada para escapar da zona do rebaixamento. Obrigado. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que nós todos aqui estamos muito confiantes e nunca deixamos de acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis. E quando a gente veio de Salvador aqui para Porto Alegre novamente, a gente sentiu realmente aquela derrota. Mas nós tivemos alguns dias a mais de treinamento e o foco foi exatamente a parte de organização tática, né? Para que a gente pudesse enfrentar esses jogos sequentes agora numa situação melhor. E felizmente deu certo, a equipe esteve bem mais equilibrada em campo, mais organizada. Óbvio que o aspecto emocional ele acaba influenciando diretamente, o fato de ter saído na frente, o fato de ter começado bem o jogo, o fato de estar extremamente concentrado, fez com que a gente tivesse um desempenho muito acima dos outros jogos, inclusive, né? E isso me deixa feliz porque em momento algum, nenhum que vive o dia a dia do Grêmio duvidou da capacidade dessa equipe. Nós sabemos que existem detalhes pesando contra ao longo da temporada. Alguns enxergam algumas coisas, outros enxergam outras, até porque não existe uma unanimidade naquilo que acabou pesando demais, né? Então, por isso a gente vem também tentando olhar para tudo isso de uma forma inteligente, para que a gente possa ter esse nível de jogo, esse tipo de participação coletiva, né? Se lá diante do Bahia a equipe não foi coletivamente aquilo que todos nós aguardávamos, hoje ela foi melhor do que o adversário, um adversário extremamente qualificado, bem treinado, mas o Grêmio sobrou em vários aspectos, né? Então, já projetando o jogo de domingo, eu espero que a atitude seja a mesma, que a entrega seja a mesma, que o querer fazer seja ainda maior, porque lá talvez a gente enfrente um adversário jogando dentro de casa também mais difícil, até porque o próximo jogo é sempre o mais difícil, mas enfim, eu acho que dá para a gente seguir acreditando, sempre com os pés no chão, e quando eu aceitei o desafio, eu sabia de todas as possibilidades, e em momento algum ninguém aqui dentro, e isso é muito bom que eu esteja falando, porque as pessoas que estão de fora podem pensar o contrário. Aqui dentro nós sempre fomos positivos e convictos de que nós ainda tínhamos tantos jogos a fazer, né? O Grêmio hoje ele precisa de uma vitória no domingo, num jogo difícil, um adversário sempre muito difícil e muito qualificado, mas nós vamos em busca dessa vitória. Boa noite, Wagner. O jogo de hoje, parabéns pela vitória, o jogo de hoje ele teve todos os ingredientes positivos de reações técnico-táticas e também emocionais, como você mesmo falou. Mas teve um ingrediente muito importante, mesmo que não estivesse cheio o estádio, foi extremamente positiva a reação do torcedor desde o início com o time. Não houve pressão contra o Grêmio pela fase que está, ou pelo momento que está, o torcedor apoiou sempre. O ambiente em São Paulo vai ser provavelmente diametralmente oposto. Já existe um clima muito forte de torcida do Corinthians querendo não só a vitória do Grêmio, mas o rebaixamento do Grêmio. Como se preparar para que essa atuação de excelência de hoje ela se repita num ambiente que é totalmente contrário àquilo que esses jogadores, especialmente os jovens que estão participando talvez de um primeiro momento de tensão na carreira, resistam e consigam repetir o que o Grêmio fez hoje lá no Itaquerão. A pergunta ela é interessante porque ela tem dois lados, né? Em primeiro lugar, é óbvio que tem uma instituição por trás disso tudo, né? A torcida, lógico que tem um peso, os
os mais apaixonados, é óbvio que vão querer, sempre ao longo do futebol, retaliações por aquilo que já aconteceu no passado, mas enfim, nós temos que pensar de uma forma diferente, até porque nós somos profissionais. E a gente enxerga um jogo de futebol, 90 minutos, onde aquele que for melhor tem grandes oportunidades e grandes chances de sair vencedor. Nós vamos até São Paulo enfrentar o Corinthians e enfrentar a torcida do Corinthians, só que a torcida do Corinthians não vai jogar. É bom que a gente fale sobre isso. Assim como nós enfrentamos o Atlético Mineiro fora de casa com toda a atmosfera contrária a gente, e a equipe se saiu muito bem, acabou perdendo até num erro de arbitragem, mas ela se comportou muito bem. Então a nossa esperança, que ela nunca deixou de ser fraca, que isso fique muito bem claro, ela está constituída novamente em cima desta apresentação e de um jogo, o jogo mais importante do ano para o Grêmio e um jogo importante até para a história do clube. Então não há motivação maior do que essa, né? Ao longo da semana, muita gente tentando ajudar aí fora com palestras motivacionais, com coaches, etc, mas o mais importante é você saber que você defende um clube centenário, de inúmeras conquistas, e só por isso você já tem que estar motivado para entrar em campo e ir lá buscar a vitória. Só a vitória nos interessa? Só a vitória. Então nós vamos buscar a vitória. Do outro lado também tem uma equipe que quer vencer, assim como também tinha hoje no jogo. É você se superar, é você entender o momento, entender a partida, saber que vale a pena, porque isso talvez seja o mais importante, saber que vale a pena. Vale a pena você ir lá e se entregar, nem se tiver que sair sangrando de campo. Por quê? Porque talvez isso fique marcado também na história do clube, e é sempre importante a gente que vive do futebol marcar presença em todos os lugares onde passa, e todo mundo sabe disso. Nós somos sabedores da responsabilidade, e assim como o feito pode ser grandioso, e nós vamos em busca dele. Não é só o fato de ganhar do Corinthians, depois nós vamos ter que ganhar do Atlético Mineiro também, mas todo mundo aqui está disposto a isso. Se tiver essa entrega que teve hoje, com certeza todo mundo acredita. Mancini, boa noite. Queria que o senhor falasse sobre agora ter que achar o substituto para o Douglas Costa, já que recebeu o terceiro cartão amarelo. É natural a entrada do Jonathan Robert, que acabou entrando hoje, fez um golaço, ou até mesmo a entrada do Alisson? O que já dá para projetar e pensar nesse jogo que é tão decisivo, né? Olha, eu poderia até esconder aqui, falar que eu não sei e tal, mas é óbvio que há aí uma grande chance do Jonathan Robert entrar no time, até mesmo porque ele vinha jogando e a experiência do Douglas Costa foi utilizado hoje em virtude do que representava a partida, né? Mas eu também poderia ter entrado com ele, e até confesso que fiquei em dúvida ao longo da semana, em função do Douglas ainda não ter jogado 90 minutos após a lesão, né? Mas a gente optou por ele, porque o início do jogo hoje, dentro da nossa estratégia de jogo montada, era mais importante do que o segundo tempo. Lógico que sempre que você monta algum tipo de estratégia para o jogo, você tem que ter peças no banco que possam, de repente, na metade do segundo tempo, te gerar alguma coisa de lucro, né? Mas hoje a gente tinha exatamente o Jonathan Robert, então a estratégia acabou dando certo. A tendência natural é que ele entre, mas daqui até o jogo de domingo a gente vai dar uma boa estudada no Corinthians, tentar entender aquilo que pode acontecer na partida, para que a gente tome sempre a melhor decisão. Mancini, deixa eu aproveitar e continuar no assunto Douglas Costa, porque ele é um jogador que se nutriu uma expectativa muito grande, o torcedor nutriu uma expectativa muito grande
com a temporada de 2021 tendo o Douglas Costa. E ele acabou tendo problemas físicos, e a gente conhece bem, né, essa trajetória do Douglas no Grêmio. Eu queria que você falasse sobre o Douglas no vestiário. Você vê um jogador que se cobra, como é que é essa relação? E há pouco ele teve uma discussão com torcedores nas redes sociais. Você sente o Douglas pressionado e indignado? Não, eu sinto o Douglas extremamente focado. Desde que eu cheguei no Grêmio, há pouco mais de um mês, eu vi um cara interessado, um cara com um talento e uma força acima do normal, do que se vê no futebol, um atleta com uma grande capacidade de se desvencilhar do adversário, de finalização, vem se entregando nos treinos. Eu acompanhei toda a fase de recuperação dele após a lesão, e quando todo mundo achava que ele demoraria 20 dias, em 12 dias ele estava no campo, porque ele intensificou junto com o departamento médico. Agora, é óbvio, eu não estou a par ainda dessa discussão, acho que sempre que você discute alguma coisa com o torcedor, você está errado, mas eu não sei o teor dessa discussão, então fica difícil eu falar alguma coisa, mas ele era um dos mais felizes no vestiário. Então nós temos que entender que neste momento agora, onde a pressão ela é exercida em cima de todos, alguns reagem de uma forma e outros de outra forma. Então, se por um acaso ele passou do ponto, a gente está aqui para pedir desculpas ao torcedor. Eu peço desculpas por ele, porque o que eu tenho visto dele diariamente me enche de esperança, e infelizmente ele não vai estar no jogo de domingo, mas com certeza ele vai nos ajudar na última partida. Até para contextualizar para você, né, Mancini, o que aconteceu é que muitos torcedores chegaram a dizer nas redes sociais que ele forçou um terceiro cartão amarelo na hora de ser substituído e que o acabou tirando do jogo lá em São Paulo. Mas eu queria perguntar para você um outro ponto, Mancini. Quando vocês entraram em campo hoje, vocês já sabiam da derrota do Bahia. Quando vocês entrarem em campo no domingo, outros resultados paralelos já terão acontecido. Como é que você trabalha isso com o grupo de jogadores nesse momento de decisão? Bacana a pergunta, porque ao longo desse tempo todo, nós estabelecemos uma meta aqui, independente dos outros jogos, independente dos adversários, porque é muito chato quando você tem que torcer contra alguém, porque o fato de você torcer contra algum time, certamente você está torcendo contra algum amigo seu que está lá, ou que jogou junto comigo, ou que eu tive como atleta no meu time, ou sou amigo do treinador. Então é sempre chato isso, e a gente não gosta de fazer isso. Eu estou focado no Grêmio desde que eu cheguei aqui. Eu ainda não fui em nenhum lugar em Porto Alegre, não fui almoçar fora, não fui jantar fora, eu estou focado todos os dias dentro do Grêmio. Eu saio de onde eu estou morando, vou até o CT e volto para onde eu estou morando. Isso é exatamente para que a gente tente minimizar todos os detalhes que podem ser negativos. Eu acho que um detalhe negativo é exatamente isso, é você querer adivinhar ou torcer para A, B ou C. Nós temos que fazer a nossa. Se nós chegarmos a 45 pontos com mais 2 vitórias, nós temos uma grande possibilidade de permanecer na Série A. E a gente tem que brigar por isso. Porque senão dá a impressão que a gente quer mexer no destino. Empata aqui, perde ali, ganha esse, ganha aquele, e você não faz o mais importante, que é a sua parte. Então hoje nós estamos focados na nossa, naquilo, no nosso desempenho e naquilo que nós podemos fazer como equipe dentro de campo. Mancini, aproveitar esse momento, que é a primeira vez que a gente pode lhe ouvir sobre as mudanças no grupo, né, do enxugamento do grupo no início dessa semana. Isso influencia na qualidade do trabalho, né? Queria que o senhor pudesse explicar a decisão também que foi feita em conjunto com a diretoria e que influência tem no dia a dia de trabalho. Boa pergunta também, porque eu vou ter a chance de explicar agora. O que foi estabelecido no começo da semana? Que nós
usaríamos nesses últimos jogos, que seriam São Paulo, o Corinthians e o Atlético Mineiro, um número X de jogadores. Por quê? Porque nós tínhamos, em função da pandemia, um elenco muito grande ao longo do ano, né? Todas as equipes passam por isso neste momento, porque todo mundo teve uma série de problemas de Covid, então a maioria dos clubes tem o elenco inchado. E quando você tem o elenco inchado, e eu não gosto de trabalhar com elencos inchados, mas no momento em que eu cheguei no Grêmio, nós fomos obrigados a aceitar e entender aquilo, você acaba, de certa forma, dando mais ênfase a um grupo de atletas, e isso não é legal. Então, a partir do momento em que nós focamos nos últimos jogos, a gente queria exatamente um número de atletas que fosse suficiente para que todos eles estivessem convictos e confiantes no nosso objetivo. Então, por isso, a gente acabou dando férias para 7 jogadores. Muito mais em função disso do que qualquer outra coisa, porque essa atitude ela não impactaria em termos técnicos, táticos, né? E eu ouvi muita gente falando, mas isso vai fazer o Grêmio vencer? Não, isso não vai fazer vencer. O fato de ter dado férias para 7 jogadores, alguns deles até já com o contrato acabando, outros com uma situação diferente no clube. Cada caso era um caso diferente, mas a gente achou melhor focar não nisso, não nos 7 jogadores que saíram de férias, mas nos 28 que nós preparamos para os 3 jogos. Na verdade, foi isso. Nós estabelecemos uma meta, nós estabelecemos quem estaria nos 3 jogos para que a gente pudesse estar totalmente concentrado. A gente aumentou o período de concentração, a gente aumentou o número de atletas que têm ido para os jogos, exatamente para que todo mundo esteja falando a mesma língua, pensando da mesma forma, comendo a mesma comida, bebendo a mesma água, porque a gente entende que isso seria importante para que todos eles entendessem o momento e qual seria a nova meta, entre aspas, porque nós já temos essa meta desde que chegamos no Grêmio, mas a nova meta seria fazer os 9 pontos nos últimos 3 jogos. Não estou te ouvindo. Mancini, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória de hoje. Agora, Mancini, o Grêmio já mostrou ao longo desse campeonato diversas vezes altos e baixos, e até na sua mão mesmo, né? Fez 2 bons jogos, venceu 2 partidas seguidas, depois fez um jogo onde não só perdeu, mas o desempenho não foi legal, você mesmo assume isso contra o Bahia. Como é que vai ser o trabalho nesses dias agora para o Grêmio não perder essa intensidade que mostrou hoje contra a equipe do São Paulo? O que você vai trabalhar? E se você me permite um pouco mais além, você teme que o Grêmio vem numa sequência muito forte, né? Não só de partidas, mas também emocionalmente. Você teme que possa ter um cansaço agora emocional, e físico e emocional, por ser um jogo fora de casa, e o Grêmio nessa batida de decisão a cada rodada? Olha, o jogo de domingo ele pode apresentar um cenário totalmente diferente desse, né? Até porque é um jogo fora de casa, numa outra atmosfera, o adversário joga de outra forma. Então, existem alguns aspectos que definem muito bem um jogo de futebol, como uma expulsão, um gol no começo do jogo. Isso tudo muda e transforma toda a estratégia do jogo. Então, a gente tem que esperar por tudo. É óbvio que o abalo emocional ele pode acontecer em qualquer equipe. A partir do momento que você perde um jogador no começo do jogo, por uma expulsão, um exemplo, você tem um abalo emocional, porque você sabe que você não vai mais chegar tantas vezes à frente. Então, você, dentro da sua cabeça, todos os jogadores, eles começam, como se fosse uma rede de computadores, a entenderem que o jogo mudou. Então, são detalhes e quesitos que podem acontecer. Eu espero que daqui até domingo todos os jogadores estejam recuperados. Também pode acontecer da gente sentir um pouquinho fisicamente, porque esses atletas, eles carregam
com eles mesmos toda uma temporada, uma carga emocional que você mesmo citou. E aí tem esses detalhezinhos do jogo, onde você tem que se fortalecer a cada minuto para que isso não te atrapalhe, e para isso você tem que ter bom desempenho desde o início da partida. O time que começa bem concentrado, ele tem uma grande possibilidade, por se tratar um time grande, de peso, de camisa, de fazer um bom jogo. Vou só citar um exemplo, no caso do Bahia, talvez o gol tomado lá no comecinho da partida tenha atuado de forma negativa para todos nós. E em seguida a gente levou o segundo gol. Se fosse o contrário, talvez a gente tivesse tido um desempenho ao longo do jogo melhor, porque a recuperação ela é sempre mais difícil. Então eu espero um jogo extremamente difícil, porque o Corinthians não vai facilitar, ainda mais jogando dentro de casa com o seu torcedor, que já foi citado aqui, que quer nos complicar. Tá? Mas do outro lado tem uma equipe que vai lutar e muito, que vai realmente fazer toda a temporada em 90 minutos, porque é importante para todos nós, e eu já falei sobre isso também. Acho que daqui até o jogo a gente vai estar muito mais motivado do que nós estávamos, porque nós sabemos que 90 minutos vale a nossa vida ou as nossas vidas ao longo do tempo, porque são a possibilidade de em 90 minutos, talvez, escrever uma nova história daqui até dia 9 de dezembro, nós vamos lutar muito por isso. E eu vou estar aqui como o mobilizador número 1 desses jogadores, jogando junto com eles em campo, mobilizando, tentando fazer com que todos eles entendam que a superação, ela não só faz parte dessa camisa, como faz parte dessa partida, desse momento do jogo. E eu tenho certeza que, em termos de motivação, o Grêmio vai entrar realmente acima do que foi visto, inclusive para hoje. Oi, Mancini, agora sim, tá me ouvindo aí, né? Estou te ouvindo. Bom, ainda em cima dessa resposta aí, 2 respostas atrás, tu disse que prefere não olhar para os outros porque seria como adivinhar os resultados paralelos, né? Agora, o Grêmio nesse campeonato já teve momentos em que ele fez atuações não tão boas como essa, não vou entrar no mérito, mas ele teve atuações e resultados que pareciam dar a ele, Grêmio, uma condição de reagir. O jogo no Flamengo no Maracanã, o jogo do Juventude na tua estreia, e um jogo seguinte, e logo depois o Grêmio não conseguiu sustentar. Muita gente, até muitos torcedores nas redes sociais e nós da imprensa, a gente ficou assim surpreso pela atitude do Grêmio no início do jogo. O que vocês planejam fazer, ainda nesse assunto, para que o Grêmio não se surpreenda de novo, faz uma atuação como essa e não mantém contra o Corinthians? Olha, não é fácil você assumir uma equipe no final da temporada, uma equipe que está no Z4 há 36 rodadas e achar que essa equipe vai mudar da água para o vinho, que essa equipe não vai ter oscilação. Ela vai ter oscilação, porque ela oscilou o campeonato inteiro. Então é difícil você virar uma chave e pedir para o atleta que somente o fato de você ter superação, motivação, faça com que ele arrume o setor defensivo, que ele pare de errar no setor ofensivo, ou que ele tenha equilíbrio tático ao longo da partida. Isso não vai acontecer, e todos nós sabemos disso. Acho que hoje nós acabamos o jogo tendo a certeza de que o Grêmio consegue lutar até o fim. Se o jogo lá do Corinthians, ele plasticamente vai ser bonito ou feio, pouco me importa. Eu quero vencer a partida, porque a partida me dá a possibilidade de jogar o último jogo com uma chance real, né? Mas hoje nós não estamos mais focados na performance individual. Eu sei que a performance coletiva, ela gera equilíbrio, ela gera organização, e hoje isso foi muito alto. Mas, sinceramente, eu prefiro que o time, domingo, tenha uma performance favorável, saindo vencedor, independente do que for o jogo.
independente de atuação, independente de esquema tático, independente da gente ter perdido gols ou feito gols de uma forma ou de outra. Eu acho que está dando para entender que eu não estou muito focado nisso. E para você ter uma equipe equilibrada, você, em primeiro lugar, precisa de tempo de treinamento. Embora eu já tenha quase 2 meses no clube, mas eu não tive semanas abertas, a não ser as 2 primeiras, para que a gente pudesse fazer o que, por exemplo, a gente fez nessa semana que nós tivemos 4 dias, que é dar um pouquinho de equilíbrio tático à equipe. Então, sem uma coisa, você não consegue exigir outra. Eu tenho muita coisa no Grêmio que ainda não está do jeito que eu quero. E os atletas sabem disso porque eu falo para eles. Mas, ao mesmo tempo, eles têm, e hoje no jogo foi muito nítido isso, se superado em outros aspectos, através do lastro que cada um tem, tentando fazer aquilo que o treinador pede. E eu tenho que reconhecer isso. E quando você vence, não significa que você não tenha que fazer acertos. Então, daqui até domingo, nós vamos fazer os ajustes naturais. Mas o mais importante é você ir lá para duelar. Nós vamos duelar. E eu sei que o futebol gaúcho ele tem isso muito, muito dentro da raiz dele. E eu quero tirar exatamente isso daí. Os atletas que não são nascidos aqui têm que incorporar, porque domingo vai ser uma guerra e nós vamos para a guerra. Obrigado, boa noite.